Boa noite, meus queridos, a todos vocês. Graça e paz. Analfabetismo bíblico. Esse será o tema que nós vamos abordar. Essa noite vai ser uma palavra bem didática, bem pedagógica. Aqui ao meu lado está minha esposa, missionária Janice, que vai tratar a princípio desse assunto. Sou o pastor Rogério. E eu já quero deixá-la bem à vontade para falar desse assunto. Eu vou deixar aqui apenas com ela o tema que acompanha o tema, que no caso é analfabetismo bíblico. E é claro, esse é o nosso canal Só as Escrituras, né? Faz um bom tempo que a gente não grava nada. Estamos gravando aqui hoje para voltar a tocar nesse assunto que nós entendemos que é muito relevante e de muita importância para os nossos dias como igreja, para nos levar a pensar. Amém? Vamos lá. O analfabetismo bíblico tem sido uma realidade nos nossos dias a nível de igreja brasileira. Vou repetir aqui para a missionária Janice, mais uma vez a pergunta. Missionária Janice, o analfabetismo bíblico tem sido uma realidade nos nossos dias a nível de igreja brasileira? Fique à vontade para responder, por gentileza. Então, boa noite, né? Paz e graça a todos. Esse tema é interessante porque hoje em dia é sim um problema sério, porque as pessoas não estão mais lendo como deveria, se aprofundando, estudando, né? Então, esse analfabetismo não se trata de não saber ler, se trata de não se aprofundar, não estudar, né? Não buscar os conhecimentos mais aprofundados das escrituras. Não examiná-la. Não examinar, não se aprofundar, né? Nas entrelinhas, ver o texto, contexto, pretexto. Então, essa questão não se refere a você saber ler corretamente ou não. Não é esse tipo de situação aqui. A situação é muito mais grave, muito mais séria, porque quando a gente lê e consegue entender e passar para as pessoas da maneira correta, mesmo que não leiam tão bem, mas o que vale é a compreensão, né? Então, os conhecimentos históricos da Bíblia é importante, o conhecimento dos personagens, você se familiarizar com a Bíblia é interessante. Ter um momento assim, por dia, tirar um momento só para você, né? Se conectar melhor com a Bíblia. E é bem interessante assim que o estudo diário abre um leque, assim, o Espírito Santo começa a mostrar a vocês. Gostei da palavra leque. Porque eles ficam um discernimento melhor, né? Fica uma coisa mais clara na sua mente em relação a o que realmente as escrituras quer passar para você, porque o Espírito Santo começa a agir a partir do momento que você está tendo um esclarecimento na sua mente do que realmente a palavra verdadeira está querendo falar, né? Exatamente. Então é isso. Só isso? Depois eu falo mais alguma coisa. Amém. Então, amados, pegando o gancho aqui da missionária, é exatamente isso aí. Estamos vivendo momentos em nossas igrejas em que a deficiência da informação bíblica para a nave da igreja, para os fiéis dentro da igreja, essa deficiência está sendo muito comum e muito constante na maioria das nossas igrejas a nível de Brasil. Eu não vou aqui nem mais citar a questão de qual segmento, né? Mas deixando claro que realmente a gente tem vivenciado essa deficiência de conhecimento nas nossas igrejas, ou na maioria das nossas igrejas brasileiras. É claro aqui que eu não vou generalizar, mas boa parte das nossas igrejas no Brasil tem passado por essa deficiência de conhecimento, de informação, partindo do altar para ensinar aos fiéis da igreja as escrituras. E é claro que isso tem causado danos espirituais na igreja, danos morais, né? Tem afetado a igreja como um todo, essa
falta de informação bíblica correta, pura. O livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai falar que o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. E a ideia que Oséias aqui quer passar nesse livro, ou nessa passagem do capítulo 4, é exatamente isso: a ausência do conhecimento das Escrituras para o povo, em que estava levando o povo a se afastar de Deus, porque esse conhecimento aqui não era apenas o conhecimento intelectual, mas era também um conhecimento que levava o povo a ter intimidade e relacionamento com Deus. Estava faltando as informações verdadeiras para o povo, então, criar relacionamento e intimidade com Deus. Estava faltando essa didática para o povo de Israel. E, em virtude dessa falta da informação para o povo de Israel, para gerar essa intimidade, esse relacionamento entre o povo e Deus, estava acontecendo o quê? Destruição, isso é afastamento do povo de Deus com relação a Deus. Então, o que estava acontecendo? O povo estava se corrompendo. Mas onde é que estava o problema? O que estava causando isso era exatamente o próprio altar não estava trazendo para o povo o conhecimento de Deus, ensinando a palavra, ensinando as Escrituras. Não estava tão preocupado em ensinar as Escrituras como é, de fato e de verdade. Eu vou usar aqui uma linguagem, né, mais dos nossos dias. Vamos dizer assim, o sacerdócio não estava trazendo uma ministração debaixo de uma exegética correta, de uma hermenêutica correta, não estava deixando a Bíblia falar, não estava extraindo das Escrituras, de fato e de verdade, o que as pessoas estavam ensinando para passar para o povo. Não, estava apenas colocando a ideia deles na mensagem e transferindo para a igreja aquilo que a cabeça deles, né, estavam idealizando para ensinar o povo a se corromper. Então o altar estava corrompido e gerando também corrupção no povo de Israel. E aí o que acontece? Isso acontece no dia de hoje? Acontece. Agora, antes de entrar nesse assunto, entenda que o livro de Êxodo, capítulo 7, vai dizer o seguinte, versículo de número 8 em diante, vai dizer que Esdras, ele se preocupava em ler a lei, aprender a lei, vivenciar a lei. Ele colocou, o texto vai dizer que ele colocou o coração dele disposto a aprender a lei. O versículo 10 diz o seguinte: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras, ele se dispôs a aprender a lei, a buscar a lei, colocar no seu coração a cumprir a lei e a ensinar a lei, o povo, a lei como era, a palavra como era. Infelizmente hoje a gente não vê isso acontecer na maioria das nossas igrejas a nível de Brasil, infelizmente. E nós temos que voltar a ter esse coração voltado para as Escrituras, para aprender a lei, ler a lei. Eu vejo tanta desculpa hoje em muitos altares, né, de líderes que usam o argumento, né, da deficiência de informação de Pedro, né, mas Pedro era analfabeto, né, então o pastor não precisa aprender a ler. Muito pelo contrário, Pedro não era analfabeto. Ele não tinha a mesma formação acadêmica que Lucas, não tinha a mesma formação acadêmica do que Paulo, né? Pedro não estudou as Escrituras para ser um rabínico, mas ele tinha conhecimento, é tanto que ele cita muito bem alguns salmos, como 69, né? Ele também cita aí Joel com muita precisão e com muita propriedade. Então ele conhecia a lei, ele conhecia as Escrituras, ele pregou as Escrituras em Atos capítulo 2. Então é uma desculpa que muitos de nós líderes temos para não buscar o conhecimento, entendeu? E precisamos passar para a nave da igreja uma ministração bíblica, a mais bíblica possível, e não com os óculos da minha mentalidade ou das minhas ideologias, não com os óculos dos costumes ou das ideias doutrinárias da minha denominação, mas sim com os óculos do Espírito Santo de Deus.
é por aí que nós temos que caminhar como líderes, né, para ensinar de maneira saudável e inteligente a palavra de Deus à igreja, aos membros, para que eles cresçam espiritualmente de maneira saudável, sem doenças espirituais, sem deficiência espiritual, mas de maneira saudável, ou da maneira mais saudável possível. Missionária Jane, por gentileza. Então, porque é importante, porque se você interpretar algo errado na Bíblia, quando você for passar para as pessoas vão aprender errado. Eles não vão saber qual vai ser o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Muitas vezes eles botam coisas materiais, coisas e deixam a salvação de lado, né? A gente tem que saber qual é a doutrina que realmente a Bíblia pede, que a palavra de Deus está pedindo para a gente aprender, para a gente passar para as pessoas da maneira mais correta possível. Por quê? Porque existem as consequências disso, né? Exatamente. E as consequências é muito séria e é nossa responsabilidade quando a gente passa algo errado em relação à palavra de Deus. Porque o conhecimento superficial, o conhecimento básico, não dá estrutura para ninguém ensinar. E o que Deus quer é que a gente aprenda da maneira mais correta possível para poder ensinar e passar para as pessoas da maneira mais saudável e pura e genuína possível, né? Porque é através dos nossos estudos, é através do nosso ensinamento para as pessoas, que as pessoas vão adquirir sabedoria, vão adquirir instrução, porque a Bíblia é um instrumento, um dos recursos que Deus usou, usando o ser humano, para a gente se instruir através desse guia que é a Bíblia, né? É o guia que mais completo que Isso. Deus deixou para a gente Isso. aprender e passar para outras pessoas. Que é a regra de fé e prática da igreja deixada certeza. por Jesus, né, pelo Espírito Santo. Continua. Então, é através dela que vamos fortalecer a nossa fé, é através delas que vamos conhecer mais a palavra de Deus, o Espírito Santo, realmente botar em prática no dia a dia. Por isso que não pode ser de qualquer jeito, né, pastor? Com certeza. Por isso precisamos meditar mais e mais naquilo que a gente lê, para ter discernimento da palavra através do Espírito Santo em nossas vidas, para botar em prática. Exatamente. Isso. Então, queridos, nós líderes, que venhamos buscar mais conhecimento das Escrituras, nos aprofundarmos diante das nossas possibilidades e procurar ministrar no altar a Bíblia. Deixa a Bíblia falar. Deixa a Bíblia falar. Não vamos colocar nossas ideias naquilo que nós estamos lendo. Não. Deixe a Bíblia falar. E estimulemos, né, a igreja, né, você pastor, líder, estimule a igreja a buscar as Escrituras, a ler, a estudar as Escrituras, a examinar as Escrituras. Disse Jesus em João 5:39, examinai as Escrituras, examine as Escrituras, leve a igreja, estimule a igreja a examinar as Escrituras, a meditar, a fazer curso teológico, se houver necessidade, se alguém quiser fazer, estimule a desenvolver o seu conhecimento. Entenda bem, o curso, tem muita gente satanizando aí a teologia. A teologia, quando ela é feita com humildade, né, com inteligência, com simplicidade, reconhecendo, óbvio, indiscutivelmente, a soberania da direção, da orientação e da revelação do Espírito Santo de Deus, porque em tudo nós dependemos dele, a teologia fica ótima, porque estamos aí deixando o Espírito Santo nos trazer a orientação por meio desse conhecimento teológico. É claro que tem muita gente que se ensoberbece, né, faz teologia e se acha, né, mas aquele que é humilde para fazer o estudo teológico, fazer o curso teológico, mas entender que depende do Espírito Santo para tudo, para teologia, para tudo, no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus, faça isso, estimule a igreja a fazer curso teológico, para que desenvolva, para que cresça, até para ajudar você, pastor, no desenvolvimento, né, didático, pedagógico, na igreja,
Então, para mim encerrar a minha parte, temos que eliminar o máximo que nós pudermos o analfabetismo bíblico nas nossas igrejas, dando o quê? Dando a informação bíblica de maneira correta e estimulando a igreja a ler as Escrituras. Porque se nós nos acomodarmos, não é verdade, vai continuar acontecendo o que tem acontecido nesses últimos dias. Muita heresia, muita performance nas igrejas, né, acontecendo, que não tem nada com Escritura, que não tem nada com o Espírito Santo, mas a falta dessa informação bíblica leva essas pessoas a serem enganadas por emocionalismos e por performances e por heresias nos altares. Então, o correto é examinar as Escrituras. E o povo de Atos, lá no capítulo 17, o povo de Bereia, no capítulo 17, faz exatamente isso. Eles iam examinar as Escrituras para verificar se o que estava sendo ministrado, falado, pregado nas praças, nos altares, vamos dizer assim, tinha contexto bíblico ou não. Amém? Missionária Janes, considerações finais, por gentileza? Pois é, então é esse o nosso recado do Espírito para vocês, né? Do Espírito Santo de Deus, porque é o que está mais precisando hoje em dia. Então, espero que vocês gostem e botem em prática, né? Tenho aprendido um pouquinho mais da palavra hoje. E a gente encerra aqui. Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite. Pastor Rogério, missionária Janes, essa mulher retada, né? Mulher de Deus, minha parceira, minha amiga, nós somos os parças. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.